Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Mirela Lisboa, que é Head do AgroStart, que é a plataforma de inovação aberta da BASF. Mirela, tudo bem com você? Opa, Divino, tudo bem? Sim, muito feliz de estar aqui com você nesse papo hoje. Eu tô feliz também, acho que já tem, sei lá, se não tiver 2 anos, tem quase 2, né, que a gente não se fala. Isso mesmo, você vê como passa rápido, né? Passa muito. O que mudou nesse tempo? O que agregou na sua vida aí de lá pra cá? Olha, eu acho que esses 2, vamos falar assim, né, em um range de tempo aí de no máximo 2 anos, quando a gente olha pela perspectiva do ecossistema de inovação e tecnologia no agro, principalmente com o olhar de Brasil, que hoje a gente com certeza tem uma massa crítica de dados, experimentos e soluções já sendo testadas em campo. E aí olhando pela perspectiva do todo, né? Tanto parcerias e projetos quando a gente olha pela perspectiva da BASF, mas também dos nossos parceiros, outras grandes empresas do segmento que estão investindo nesse relacionamento. E para mim é por uma premissa clara, tá? A gente já evoluiu essa fase de despertar digital e estamos nessa era de consolidação dessas tecnologias indo para o campo. Então hoje eu costumo dizer que não dá mais para a gente dizer que o produtor ele é resistente à adoção tecnológica, né? O produtor rural. Ele entende o potencial e a necessidade da tecnologia, mas obviamente o que ele quer ver na ponta ali é o retorno financeiro. E eu acho que a gente está nesse momento hoje, né? Como provar retorno financeiro das soluções de tecnologia das startups que estão levando essas tecnologias para o campo. Eu já ouvi afirmações do tipo assim, nossa, já criaram tantas startups do agro que virou uma bolha e isso vai acabar, vai explodir a qualquer momento. Isso é uma visão equivocada, uma visão correta? Olha, eu acho que a essência está correta, tá, Divino? O que a gente vê, né? O Brasil ele é um país que, até por sua dimensão continental e pela relevância do segmento agro, né, no mercado, na economia brasileira, é natural que a gente tenha um ambiente fértil para o surgimento de novas startups. Então, para algumas soluções, principalmente quando a gente olha para a parte de sensores, soluções que vão apoiar a identificação de pragas, doenças, de previsão de dados climáticos, né, principalmente dentro da porteira ali, como a gente fala, é natural que a gente tenha uma série de empreendedores começando a testar e evoluir as tecnologias que já existem no mercado. Por outro lado, a segunda parte do que você trouxe também é uma verdade, né? A gente sabe que, da mesma forma que vem um número crescente de novas startups, também tem um número crescente de startups que a gente fala que não estão ultrapassando o vale da morte, né? Que é o momento em que a startup precisa escalar com saúde financeira, ampliar a base de clientes e começar a atingir o ponto de equilíbrio ali para ter uma solução sustentável. Então, da mesma forma que surgem, né, muitas startups, a gente vê também o índice de mortalidade alta. O desafio é escalar com saúde financeira. Muitas acabam dependendo de funding, que a gente fala que é o financiamento, né, de família, de parceiros, investidores anjo. Precisam provar esse modelo de negócio. A gente sabe que o agro é complexo, tem perfis de produtos diversos, sazonalidade. Então, no final, esse momento de integração da tecnologia da startup com a realidade no campo faz com que esse vale da morte talvez seja mais rigoroso e por isso que, ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de surgimento alta, a gente também tem uma taxa de mortalidade alta. E vai sobreviver os empreendedores que conseguirem ter uma rede de funding, conseguirem ter conexão com o mercado, para poder testar a solução em diversas realidades diferentes, modelar o seu produto e definir qual é o perfil de cliente ideal para aquele produto e fazer escolhas, né? Sem dúvidas. Existe uma faixa de tempo limite para se dizer assim, ó, não dá mais, a partir de agora tem que andar com as próprias pernas. Ou não, depende de cada negócio, cada um é diferente. Cada um é diferente, até porque depende do perfil da tecnologia, tá? E eu vou te tentar explicar aqui de forma que fique fácil para quem estiver
nos acompanhando. A gente fala que existem soluções para o antes, dentro e depois da porteira. Quando a gente fala do antes, a gente está falando muito de soluções, por exemplo, né, financeiras para acesso a crédito, operações de compra e venda em plataformas digitais, né, compra de insumos, venda de grãos. A gente tem também, obviamente, um olhar muito forte para tecnologias que estão trazendo eficiência para a logística, que aí está no antes e no depois da porteira. A armazenagem, que a gente sabe que é hoje um dos grandes desafios no agronegócio brasileiro, uma capacidade de produção alta e como que coordena essa produção, né, com os timings, aí, os tempos de escoamento dessa safra. E a gente tem as soluções dentro da porteira, que são as mais agronômicas, as mais técnicas, né, que ajudam o produtor a ter dados reais da produção dele. E com isso ele toma maiores decisões sobre que horas ele deve plantar, que horas ele tem que aplicar um produto, como que está a saúde do solo dele em tempo real. E aí, para cada perfil de solução, existe um tempo diferente de teste. Quando a gente está falando, por exemplo, de um marketplace para venda de insumos, ou quando a gente está falando de uma plataforma digital para comercialização de grãos, é um modelo de negócio de plataforma baseado em oferta e demanda, e que tem uma característica muito mais similar também, né? Apesar do comportamento do cliente ser específico do agro, mas tem uma característica de negócio parecida com marketplaces de outros segmentos, vamos dizer assim. Então, é um modelo que é mais fácil de testar e comprovar valor e entender como escalar. Quando a gente fala de soluções agronômicas, é o que eu trouxe no início. Não é porque é uma solução testada para a cultura de soja, ela vai funcionar, ela vai trazer os mesmos resultados quando essa solução for testada para milho, para algodão, para arroz e por aí vai. Então, isso faz com que os empreendedores eles demorem muito tempo, porque o tempo no agro está correlacionado com o ano safra. E aí, muitas vezes, não é um ano, precisa de 2, 3, 4 safras para que a startup consiga realmente entender se a tecnologia funciona, quais os resultados que ela traz e qual é a modelagem correta do produto para depois pensar em modelo de negócio e como rentabilizar e ganhar dinheiro. O que eu costumo dizer a gente até fala, né, quando que vai surgir o primeiro unicórnio do agro? E aí trazendo, né, unicórnio, as startups que têm valor de mercado de $1 bilhão, normalmente esse valor vem do potencial realmente de escala daquela solução. Por isso que talvez no agro a gente não tenha ainda, né, esse unicórnio, justamente porque demora muito mais do que outros segmentos para a startup se provar. Não tem uma régua, né? Não vou dizer que são 5, 10, 15 anos. Eu acho que tem uma premissa básica que algumas, né? Base de clientes, como que está o crescimento da base de clientes, como que está o engajamento dos usuários nas plataformas digitais, como que a startup está sendo financiada. A gente sabe que toda startup muitas vezes busca a jornada, né, de investimento. E aí tem os cheques, semente, série A, série B, tem fundos de investimento, fundos corporativos, investidores anjos, tem uma série de atores que põem dinheiro porque acreditam na tese ou na proposta de valor da startup. E existem tempos entre uma rodada e outra de captação. E aí tem um termo que a gente usa que é quando a startup está queimando caixa muito rápido e ela precisa abrir uma outra rodada antes do tempo comum em que ela abriria uma rodada posterior de novas captações. Quando ela começa a não conseguir chegar nesse tempo e ter que buscar mais funding, né, mais investimento, aí tem um sinal vermelho. É sinal que ela está precisando o tempo todo ser financiada e não está conseguindo gerar retorno, gerar caixa e crescer de forma sustentável. Dentro disso tudo que você colocou aí, na sua percepção já, com a experiência que você tem, quais são os segmentos do agronegócio que devem atrair maior atenção das agtechs nesse ano agora, de 2025? Ótima pergunta. Aqui na BASF, né, e no AgroStart, com o relacionamento que a gente tem com as startups, a gente definiu aí de 3 a 5 grandes tendências, que inclusive são tendências que nós estamos monitorando, tá, como plataforma de inovação. Obviamente a gente fala da inteligência artificial, e aí a inteligência artificial como meio para tomada de decisão no campo. Então, especialmente para temas como previsibilidade climática, manejo de solo, recomendação de insumos, é super importante e cada vez mais tem trazido avanços, né?
A segunda, obviamente, marketplace de insumos e grãos, como um modelo até de compra antecipada. Acho que isso traz uma avenida de democratização muito forte de acesso ao mercado, oferece também uma certa proteção ali contra a flutuação de preços, que a gente sabe que é um tema complexo, né, dentro do agro. A terceira, fintech. Acho que você trouxe a contextualização, né, quais são os nossos desafios. Fintechs com foco em créditos, seguros, edge de produtor rural. A gente sabe o quanto que esse novo modelo de inovação no segmento financeiro, que é tênue ali, né, com o agro, a gente fala ZAG Fintechs, são importantes para poder financiar a operação diante de uma crescente demanda, né, de produção. A quarta, eu diria que é um olhar para a agricultura regenerativa e ESG. A gente não tem mais como dizer que isso não é uma alavanca prioritária também na mente do produtor. Tanto por uma consciência ambiental, mas principalmente porque, obviamente, isso traz retorno financeiro para a produção também, né? Então, startups que têm ajudado os produtores a medir e monetizar práticas sustentáveis. Foi o que eu falei lá no início. A tecnologia, ela é super fácil de ser aderida no campo quando o empreendedor ou empreendedora consegue demonstrar claramente o que isso gera no final do dia de produtividade, de sacas a mais de produção, de eficiência nos custos, e para as soluções de ESG não seria diferente. E por fim, eu diria que é a digitalização da cadeia, tá? É uma tendência muito forte. Eu acho que há um tempo atrás, alguns anos, a gente olhava muito para as tendências de mercado e como que a agroindústria vai se transformar, como que o produtor vai se transformar. Hoje a gente olha muito para a digitalização da cadeia como um todo. Então, as soluções que têm o potencial aí de conectar o campo à indústria, né, e também o varejo dentro disso, que consigam trazer transparência e rastreabilidade, são as 5 grandes pilares de tendências aí que a gente acredita para 2025. É menos sobre reinventar a roda, inventar novas tecnologias e mais sobre conseguir realmente aplicar tudo isso no campo e mostrar, né, os resultados na última linha ali da produtividade. Mirela, eu preciso de fazer um breve intervalo comercial, mas eu volto já em alguns instantes com você. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Estou entrevistando hoje a Mirela Lisboa, ela que entende tudo de startup e está nos dizendo quais são as tendências para as startups do agro nesse ano de 2025. Houve uma época que quando a gente ouvia falar de startup, a mente já remetia a jovens, a nerds. Existe alguma mudança nesse perfil dos empreendedores que estão fundando startups voltadas ao agronegócio? Eu acho que o final da sua pergunta é o que traz a especificidade aqui dessa conversa agora nesse tema, tá? Quando a gente fala do agro, a gente fala de um ambiente, né, como eu já trouxe aqui, que tem características muito intrínsecas do dia a dia, né? E uma relação muito forte dos componentes que a gente fala que são os componentes bióticos com abióticos, né? Então você tem que entender muito bem da relação do solo com o clima, né? Com a característica da semente, com praga, com doenças. Então não é uma lógica, não é uma matemática. E isso cada vez mais tem mudado ano após ano. A gente tem visto aí o quanto que a imprevisibilidade climática tem afetado regiões que eram mais secas ou que choviam muito e o padrão tem se transformado. E além disso, é uma cadeia muito pulverizada, né? A gente tem uma diversidade de atores muito grande no agronegócio, com tamanhos diferentes também, desde o campo até a cidade. Ou seja, exige, e eu percebo muito que aquelas startups, né, que ultrapassam de forma mais fácil, talvez, o Vale da Morte, são aquelas que conseguem unir muito bem no seu time de fundadores os dois lados. Quem conhece muito bem de tecnologia, porque o produto tem que ser bom, mas quem tem no seu time de fundadores também pessoas profissionais experientes
E a gente tem visto muito a tendência de executivos que fizeram carreira no agro, na indústria, ou filhos até de produtores que resolvem empreender, ou seja, desenvolvem tecnologia para resolver grandes problemas que eles veem na cadeia do agro. E é interessante ver esse movimento, né? Aqui no AgroStart a gente conversa com muita startup. Então a gente tem casos de executivos que hoje são membros do conselho ou que estão atuando diretamente ali como fundadores, trazendo essa visão de mercado, essa expertise para quem está ali desenvolvendo produto, né? Que normalmente é a galera mais nova, talvez, conectada com esse ambiente de tecnologia. E com relação aos filhos de produtores, é super interessante, assim, a gente tem conexões aqui que, meu pai é produtor de arroz lá no sul, e a gente tem um desafio muito forte com arroz, eu fui desenvolver o meu conhecimento em tecnologia, me conectei numa universidade como agência de pesquisa, e hoje a gente está desenvolvendo um produto e testando na própria fazenda do pai. E aí você tem um filho de produtor que viveu aquilo na dor, né? Viveu aquela dor ali ao longo dos anos. E através dessa soma de conhecimento também, da experiência com a tecnologia, eu acredito que a melhor receita, quando a gente olha as startups que realmente conseguem definir seu perfil ideal de cliente e como monetizar, normalmente tem um pouco dos dois ali. Eu diria mais que do que a idade ou a experiência, mas a mistura, né? A combinação dos dois mundos. No geral, a startup ela nasce da dor ou ela se antecipa à dor? Olha, em essência, ela nasce da dor, né? A característica do empreendedor tecnológico é viver aquilo, sentir aquela ineficiência, aquela dor e conseguir desenvolver uma solução que passa por tecnologia. Mas eu gosto da sua provocação porque, principalmente quando a gente fala hoje de inteligência artificial, e principalmente a inteligência artificial generativa, ela vem para tentar antecipar, sim, alguns fenômenos, né? Eu diria que não seria o core business da startup, né? Mas sim prever modelos, né? A predição que a gente fala. Se a gente cruzar dados do passado com uma modelagem para desenvolver, por exemplo, um potencial de identificar uma praga em determinadas condições no futuro, dá para cruzar dados públicos, usar um algoritmo e sair com algumas projeções ou algumas probabilidades. Então, eu acho que, em essência, uma parte, não deixa de partir da dor, mas hoje as tecnologias ajudam, sim, a prever movimentos e fenômenos que podem vir a acontecer no futuro e qual deveria ser as ações para a gente se antecipar e não deixar isso acontecer, né? Suponhamos que eu seja um empreendedor e eu tenho uma ideia fantástica, um negócio sensacional, que eu falo, isso aqui vai revolucionar algum setor do agronegócio. Só que eu preciso de colocar isso aqui na mão de gente grande. Mas eu estou em Rio Verde, Goiás, no interior do Brasil. Aí eu olho para o universo e eu vejo lá em cima a BASF, né, que é uma gigante do agronegócio. Cara, como é que eu chego lá? Quais são as características que uma startup precisa apresentar para encher os olhos de vocês e para atrair investimentos de uma empresa como a BASF, por exemplo? Boa, ótima pergunta. E aí até esclarecendo, né? Eu acho que em geral, né, empresas, aqui a gente traz a BASF como exemplo, a agroindústria ela já entendeu que é preciso se aproximar desse ecossistema de tecnologia, porque a pressão vem do próprio campo, né? Hoje a gente viver nesse ambiente mais aberto à adoção e ao teste das tecnologias. Então, a BASF é uma delas, né? E a gente entendeu que a gente tem esse papel de potencializar as startups, seja com parcerias comerciais, seja acelerando, co-criando soluções. E a gente criou esse ambiente, né? Essa plataforma que é o AgroStart, justamente para conseguir conectar os desafios que a gente vê no campo todos os dias com o nosso time que está em direto contato ali com o produtor e ajudar a criar pontes para que essas startups virem fornecedoras da cadeia e consigam gerar impacto em escala. Baseado nesse contexto, o que a gente olha, né? Toda vez que a gente tem um desafio que a gente abre para o mercado ou que a gente vai, né, fazer o scouting, né, a busca no nosso radar, a gente olha para alguns critérios que, inclusive, são critérios de mercado. E aí fica a dica, né? Quando a gente fala de BASF, a gente olha para isso, mas quando a gente está falando dos hubs, enfim, dos veículos, dos atores de inovação que investem na parceria com startups, não foge muito do que eu vou falar.
A gente olha a característica da formação do time, sim, né, para garantir que a gente ali vai ter pessoas experientes que vão conhecer de tecnologia, de dados e de mercado, porque essa composição é importante. A gente olha o que a gente fala das chancelas, né, dessa startup. O que são chancelas? Se essa startup é filiada a algum hub de inovação, se ela foi acelerada por algum programa, se ela foi incubada ou está incubada numa universidade. Então, onde que ela está ancorada? Porque é muito comum no ecossistema de inovação que as startups se ancorem, né, nesses programas ou nos espaços de inovação, que no final do dia são assim, olha, se eu estou dentro de um hub é porque eu tenho potencial, o hub acredita na minha tese, eu estou buscando me conectar com o ecossistema, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. O terceiro, obviamente, é o momento da startup e os números dela, né? Então, e aí vai depender de cada desafio. Vão ter desafios que a gente vai querer conversar com startups que ainda estão muito no início da jornada, talvez nem o produto esteja ainda validado, estão definindo o modelo de negócio, mas porque a gente, como BASF, entende que a gente quer contribuir, inclusive para customização ou para criar algo mais específico ali. E vão ter momentos em que a gente precisa que o produto já esteja pronto e validado, porque a gente quer fazer uma parceria comercial. E aí os números da startup dizem muito, né? Quanto ela está crescendo de ano a ano, quais são os clientes que ela tem, quais são as projeções que ela tem para frente. Então, ter essa visão de mercado muito bem estabelecida é algo que a gente analisa bastante na hora do pitch, que é a apresentação que a startup faz para a gente. E quarto, é a intenção realmente de co-inovar. Então, a gente não trata o relacionamento com as startups como um relacionamento comercial padrão. Me apresenta uma proposta, eu vou te pagar, vai lá e faz. Não. Como que a gente pode co-criar junto e crescer juntos, né? E colaborar em ambas as partes. Então, o espírito de colaboração e crescimento em comunidade também seria um pilar importante aí para a gente aprovar, digamos assim, uma startup para fazer parte da nossa comunidade e algum desafio específico que a gente tenha. Eu acho que um dos momentos mais desafiadores é o tal do pitch. Essa hora eu acho que assim, muita gente treme nas bases, se perde. Você tem algumas dicas aí que o pessoal possa... Gente, pega, pelo amor de Deus, papel, caneta, anota aí que essas dicas são de ouro, eu tenho certeza. Olha, essa pergunta veio em excelente momento, porque a gente acabou de sair hoje de uma sessão de pitch, né, de 2 startups que estão, enfim, apresentando modelos aí dentro de um desafio que a gente tem, e ficou muito claro quem conseguiu comunicar a proposta de valor da solução e quem não conseguiu. E aí, a dica que eu dou é transformar a linguagem técnica numa linguagem de geração de valor, né? Então, assim, olha, a minha solução é essa porque eu resolvo essa dor e aqui está uma demonstração. Acho que demonstrar facilita bastante a compreensão de quem está do outro lado. Porque não necessariamente quem está do outro lado entende o que a gente brinca, que é o agronomês da coisa, né? Mas pode entender qual é a dor muito forte e como que aquela solução está entregando resultado, está resolvendo aquela dor. E aí tem algumas dicas clássicas de pitch, né? Primeiro, estudar quem vai estar do outro lado. Acho que os empreendedores eles têm que perguntar quem vai estar nessa sessão. É o técnico, é o líder de R&D, é a pessoa de inovação, é a pessoa do marketing, como que vai ser minha audiência? E segundo, simplificar, né? Então, a gente está convidando a startup porque a gente tem um desafio. Traz a visão de como resolve esse desafio. Muitos empreendedores, às vezes, eles querem falar tudo, apresentar todas as funcionalidades, e não é isso que vai vender no final do dia, né? Vai vender o quanto que quem está do lado de cá consegue entender que olha, essa solução de fato entrega ou tem potencial de resolver o meu problema hoje ou de conquistar uma oportunidade de mercado que a gente está prevendo. E aí, tangibilizar isso e fazer demonstração é muito legal, né? Então, o exemplo que eu citei hoje. Uma das startups fez a demonstração na plataforma dela mesmo, né? Ela usou dados fictícios e a gente foi acompanhando a jornada até chegar no final da demonstração. E a outra trouxe um linguajar mais técnico, agronômico, que foi mais desafiador, né? Então, o nosso líder de agronomia digital entendeu muito bem, mas as outras pessoas ficaram com dúvidas do quanto que a solução tem aderência com o desafio. Então, estudar quem está do outro lado e traduzir o agronomês, principalmente para as startups que, né, desenvolvem tecnologia para dentro da porteira, traduzir esse agronomês em uma linguagem de visão dor, solução
E como que eu provo que isso resolve através de um case em um outro cliente ou através de uma demonstração, é dica de ouro aí. Para vender, para faturar, né? Então, dourar a pílula e trazer uma embalagem bonita apenas não resolve. Não resolve. E ali é o momento de... eu diria que o pitch, óbvio, né? Tem pitch para investidor, que daí eles vão... A startup traz uma visão mais financeira, óbvio. Mas numa corporação que tem uma relação de possível cliente, é o momento de conseguir brilhar o olho de quem está do lado da corporação através do simples, né? Eu digo simples e básico funciona, gente. Então, assim, olha, me apresenta a startup, você já sabe qual é a dor que eu tenho, então como que a sua solução resolve a minha dor e quanto que custa? E aí a gente vai fazer negócio, né? Mirela, mais uma pausa rápida e nós já estamos de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Muitas startups estão surgindo, mas elas na mesma velocidade que aparecem, morrem também. Muitas morrem, né? Poucas crescem. E a Mirela Lisboa está trazendo dicas importantíssimas para a gente aqui hoje, falando a respeito das tendências para as startups nesse ano de 2025. Você falou de hub de inovação. Exatamente. A conexão entre ciência, universidade, hub de inovação e startups ainda é um gargalo no agronegócio? E você teria exemplos positivos, por exemplo, dessa integração? Olha, eu acho que primeira pergunta, né? Sim, ainda acho que é um desafio. Eu não diria mais que é necessariamente um gargalo, porque já existem mecanismos ou exemplos, né, que funcionam muito bem nessa integração. Eu vou trazer alguns aqui que a gente conhece bastante de mercado, mas eu diria que talvez a grande complexidade, né, nessa relação, principalmente quando a gente fala das instituições de pesquisa, das universidades com as corporações, por exemplo, é conseguir diminuir a distância entre a maturidade das soluções em relação ao que uma corporação busca, né? Então, muitas vezes você tem pesquisadores, né, desenvolvendo soluções extremamente necessárias dentro do ambiente de pesquisa, mas que ainda não tem uma característica de negócio. E a gente falou no início aqui, né? Tem que parar de pé, tem que crescer de forma sustentável. E, por outro lado, o apetite de uma corporação como a BASF, 80% desse apetite vai estar a partir do momento que a gente consegue entender que aquilo vira um negócio, que aquela startup ela vai ganhar dinheiro com aquilo. E aí, esse gap, né, de posicionamento, que a gente fala que é da maturidade de tecnologia dessas startups que ainda não estão constituídas, porque são pesquisadores, né, dentro do ambiente acadêmico desenvolvendo soluções, é o que faz com que a gente ainda tenha um desafio muito grande na hora de fazer negócios ou de integrar as duas partes. E qual é o exemplo bom que vem dentro disso? Quando a gente consegue hoje ver hubs que estão atuando em prol de diminuir esse distanciamento do quanto que a academia se torna um veículo que vai alimentar o fluxo de startups dentro de uma grande empresa. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Do Agnest, por exemplo, né? Então, o Agnest tem uma série de entidades por trás e é liderado pela Embrapa. A Embrapa acho que entendeu muito bem isso, né? Ela entendeu que para ela acelerar essas soluções que estão no ambiente de pesquisa, na academia, ela precisaria dar uma característica de startup. Então, o que é que ela faz? Ela acelera através de testes experimentais, né, de colocar a solução no campo, de fato, nos primeiros clientes, para que essas startups amadureçam
e se tornem atrativas, digamos assim, para o ambiente de agroindústria, de fundos de investimento, de CVCs, que são os fundos corporativos. Então, esse é um exemplo de como pode funcionar bem a triangulação entre o ambiente de pesquisa, né, de forma geral, os hubs e uma agroindústria. Então, a Agnest se torna esse ecossistema que vai ter por trás uma série de empresas e entidades do setor e se torna responsável pela experimentação e aceleração das startups que estão em ambiente de pesquisa para que elas se tornem pré-comerciais e comerciais. Num país com a dimensão... E a gente precisa de mais, né? A gente precisa de mais exemplos como esse. Num país com a dimensão do Brasil, com a diversidade de tudo, né? De cultura, diferenças regionais, conectividade, escolaridade, distância dos grandes centros. De alguma maneira, isso dificulta o aparecimento de mais startups e da entrada de novos atores nesse negócio? Olha, sem dúvidas, eu não diria nem que é por conta da diversidade em si, porque eu acho que esse ambiente complexo do agro, ele traz, né, esse olhar de curiosidade de, nossa, eu acho que eu tenho uma tecnologia, que eu tenho uma ideia de negócio que pode resolver algum desafio. Mas sim, alguns pilares aí do que você trouxe na sua pergunta, né, que é, por exemplo, mão de obra capacitada para trabalhar com tecnologia no campo. Não adianta a gente ter startups com plataformas e algoritmos interessantíssimos se não tem quem saiba utilizar essas plataformas, né? A gente fala de plataformas, a gente fala de equipamentos autônomos, a gente fala de drones. Se a gente não tem mão de obra capacitada, e mais do que capacitada, eu até tenho falado muito um passo antes disso, que tenha interesse né? Eu acho que a gente precisa levar um diálogo de as oportunidades de carreira que existem no campo, principalmente para que a nova geração queira ficar no campo, né? Então, quando a gente não entende como população as perspectivas e as oportunidades, a gente obviamente não se interessa. E no final do dia a gente já tem uma série de mecanismos para treinar e desenvolver mão de obra, mas a gente precisa dar essa visão, né? Abrir a visão de quem está no campo sobre as oportunidades e, obviamente, acelerar a formação de mão de obra capacitada para trabalhar com tecnologia. Outro ponto importantíssimo, infraestrutura. Quando eu falo de infraestrutura, eu estou falando desde conectividade, e eu tenho visto uma mudança de posicionamento, né, nos eventos, nos fóruns de discussão. Há 2, 3 anos atrás a gente falava, as soluções têm que ser intuitivas, porque a gente tem um gap de conectividade gigantesco no campo. Hoje já se fala, não dá mais para a gente acreditar e fomentar a tecnologia sem resolver o problema da conectividade. Com todas as funções e as novas ferramentas que tem por aí, a gente precisa, como país, acelerar realmente, e aí entra até um pouco do que você trouxe antes, as parcerias entre as empresas, com as instituições públicas, para que realmente a gente inverta, né, de 30% das áreas conectadas, a gente passe a 70% e a gente consiga realmente ter as tecnologias bem implementadas, porque não vai ser mais possível evoluir e acompanhar as transformações sem conectividade. E aí, dentro de infraestrutura, além de conectividade, por exemplo, armazenamento, né? A gente vive em várias regiões esse desafio de como armazenar uma produção cada vez mais crescente e adequar essa lógica com a lógica de escoamento de safra, por exemplo. Logística. O Brasil tem vários modais, né? Quando a gente fala de estrada, de ferrovia, de portos, como que a gente integra e traz mais eficiência para a cadeia logística para diminuir as perdas nesse processo. E também, obviamente, o desafio de digitalização da grande base de produtores do agro, que a gente sabe que é pequenos e médios produtores, né? A base da pirâmide ela é extremamente populosa e as tecnologias ainda não são acessíveis financeiramente falando, né? Muitas delas. Então, como escalar essas tecnologias para que com a escala o preço de aquisição diminua e seja mais fácil para pequenos e médios poderem, de fato, adquirir essas tecnologias e extrair o melhor potencial delas. Acho que esses são os principais desafios aí. Legal. Nós temos uma pecuária muito grande, muito forte, mas ao mesmo tempo muito frágil. Veja bem, muito forte, mas muito frágil, né?
Existem muitas soluções para o setor da pecuária ou está assim, meio que todo mundo indo para a agricultura e a pecuária está ficando de lado? Não, eu acho que assim, quando a gente fala até do agro, né, óbvio, pela perspectiva da BASF, a gente está olhando ali soluções que têm conexão com a cadeia de soluções que a gente atua, né, que é a agricultura, mas a gente fala do agro como um todo. Então, acho que quando a gente olha, né, para a pecuária em si, existe também muito desenvolvimento de tecnologias para sensores, para monitoramento de área, né, de produção, de qualidade, porque no final do dia é o que vai direto para produto, né, de consumo final, para exportação. Então tem sim também muitas soluções. E aquilo que eu comentei, né? Quando eu falei de uma das apostas, eu falei da IA, por exemplo, como meio para resolver grandes desafios. E eu acho que em qualquer segmento, mas olhando aqui para a pecuária, não seria diferente, né? Como também a agricultura regenerativa é super importante também, né, em termos de impacto para a pecuária. E, obviamente, o mesmo desafio que a gente vive na agricultura, na minha perspectiva, a gente vive na pecuária, que é como produzir mais dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo ambiente físico, né? Porque você continua tendo as mesmas terras para isso. Então, e a integração desse sistema, né? Porque, principalmente quando a gente fala de mercado de carbono, de agricultura regenerativa, as duas pontas estão muito conectadas, né? E aí a gente ainda tem uma oportunidade também, que tem muitas startups desenvolvendo esses estudos e mapeando o quanto que essa integração ela gera crédito de carbono, o quanto que ela diminui o impacto ambiental, o quanto que ela aumenta a produtividade. Então, sim, eu acredito muito que também tem muita... O tema de armazenamento, de qualidade de produto, de logística, tudo isso também vai impactar na pecuária, sem dúvida. Mirela, que bom conversar com você, que bom te ouvir. Obrigado por trazer tanta informação boa, viu? Foi um prazer mais uma vez, esse papo é sempre muito bom. Gente, sim, de repente a gente fica sem palavras, né? Porque é tanta coisa boa para se ouvir, tanta coisa boa para se falar. E conversar com alguém como a Mirela é reconfortante para a alma da gente. A minha convidada de hoje foi Mirela Lisboa, Head da AgroStart, a plataforma de inovação aberta da BASF. E o nosso tema foi Tendências para as Startups Agro em 2025. E o que eu achei mais legal de tudo que a gente falou é que ela não economizou em dicas, ela trouxe muitas dicas. E se você não conseguiu pegar essas dicas, ouça essa entrevista novamente, assista a esse vídeo novamente para você ficar antenado com as tendências do momento. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.